Você já parou para pensar que Aristóteles fez com a filosofia o que a gramática faz com a linguagem? Assim como a gramática organiza as palavras em classes, substantivos, verbos, adjetivos, Aristóteles organizou a própria realidade em categorias do ser. São 10 portas de entradas para compreender o mundo: substância, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, posição, posse, ação e paixão. Cada uma delas funciona como uma classe gramatical do ser, mostrando sobre qual aspecto a realidade pode ser descrita. E é exatamente esse tipo de paralelo entre filosofia, pensamento, linguagem e realidade que nós exploramos aqui no Além da Gramática. Salve, meus queridos! Bora lá, hoje nós iremos falar sobre filosofia. Olha que interessante. Veja bem, antes de mais nada, entenda o seguinte: a gramática, aliás, se você não viu meus vídeos passados, assista. Esse vídeo é uma continuação do vídeo que eu falei sobre classe de palavras. E a linha de raciocínio desse vídeo segue aqueles vídeos antigos que eu fiz sobre o que é gramática. Então assista, confira-os. Vamos lá. O que é a gramática? Não sei. Gramática é a arte de simbolizar o pensamento do ser humano. Então nós temos ali a gramática. Olha só esse processo de engenharia reversa. Nós temos a escrita. Mas antes da escrita vem a fala. Antes da fala vem o pensamento do ser humano. E o que é o pensamento? O pensamento nada mais é do que um processo mental para fazer análises, relações entre as coisas do mundo real, do mundo ideal, assim por hora dizendo. Então a gramática, ela seria a normalização e a descrição final do processo de pensamento. Fique comigo, olha só. Nesse contexto, o que a gente pode entender? Quando eu falei das 10 classes de palavras no vídeo anterior, elas nada mais são do que um tipo de representação do mundo que você vive. Não só do mundo real, mas do mundo ideal, do mundo possível. A melhor forma possível de você transmitir o que você pensa, o que você teve de experiência para um outro. Então, olha só, é muito vago eu falar assim, li um livro. É extremamente vago a depender do que eu quero falar e com quem eu falar. Eu posso dizer quem é o autor, dizer quem é esse tipo de livro, dizer do que é o livro, dizer quantas páginas tem, do que é, qual gênero se trata, certo? Pensa comigo. Olha só como uma coisa simples. No Enem só é permitido caneta. Imagina que você chegasse para fazer a prova do Enem com esta caneta, por exemplo. Você não faria. Então é um tipo de descrição que é necessário. E essa descrição só é possível quando nós temos ali a operação gramatical. Então você consegue transmitir para o teu interlocutor da maneira mais clara possível. Só peguei um exemplo bestinha, mas eu consigo descrever de formas claras fatos, elementos, histórias. Vamos lá. Aristóteles, pensador grego, discípulo de Platão, nascido ali por volta de 1800 é embaçado. É mesmo? Aristóteles, pensador grego, discípulo de Platão, grande influenciador no pensamento do ser humano, nascido ali por volta de 384 a.C., morreu por volta de 322 a.C., se fosse depois seria embaçado. Ele, dentre todas as obras, dentre todas as coisas que ele fez, que ele falou, que ele deixou de peso, são um livro chamado Categorias. Esse livro que é chamado Categorias, por exemplo, ele está aqui. Aqui tem o Categorias, no órgão. Então o livro Categorias, ele fala sobre as 10 categorias do ser, ou de alguma outra forma dizendo o ser e seus 9 acidentes. Vamos dizer assim, o que seria isso? Lembra das 10 classes de palavras que eu falei? Então, ela não tem uma relação direta entre uma categoria e uma classe. Lembra que eu separei por grandes grupos? Se você não viu o vídeo, você está perdendo, parceiro, porque é para você entender isso aqui. Olha só, então eu tenho o ser, né? Primeiramente o ser, tenho ali quantidade, qualidade, relação, lugar, ou onde, tempo, posição, posse, ação e paixão. Essas são as 10 categorias do ser. Do que eu posso tirar isso? Eu posso tirar, lembra que eu falei de nominal e verbal? Vamos guardar essa informação.
tá certo? Lembra que no outro vídeo eu falei de nominal, grupo nominal e grupo verbal? Guarde só esses dois. E desses dois ainda vai ter mais uma peneira. O verbal vai inteiro, que é o verbo e o advérbio. Então eu vou ter o verbo e o advérbio, que vão fazer referência às categorias do ser. E o substantivo e o adjetivo. Essas são as principais classes de palavras, essas são as classes de palavras que têm conexão com as 10 categorias do ser. Não é difícil você imaginar que o ser seria o quê? O ser. Por exemplo, vamos supor o pai aqui, o lindão, é o ser, tá certo? É o substantivo. Não é difícil você imaginar isso. Quantidade, vamos colocar só tem mas a quantidade, o que acontece? Ela não está ligada diretamente ao quesito do numeral, né? Quando a gente pega, por exemplo, tem um livro que faz bastante referência a isso, é esse aqui, ó, o Trivium. Quando fala sobre quantidade, por exemplo, não só esse livro, tem algumas gramáticas que falam sobre isso. A quantidade, ela não é quantos seres existem, mas uma característica quantitativa. Por exemplo, sou negro. Vamos colocar que é uma qualidade, não interprete mal, é pensamento filosófico, tá certo? Não interprete mal isso aí. Sou preto, certo? Sou negro, é uma qualidade, tá certo? Se fosse branco, também mesma coisa. Se fosse amarelo, azul, tanto faz dano, isso não interessa. Isso não importa. Claro, né? Aí alguém vai falar, mas você pode quantificar a quantidade de melanina que você tem. Não, mas esse não é o ponto. Olha só, quantidade, por exemplo, eu tenho aproximadamente uns 110, 112 quilos. E quantidade, eu teria mais ou menos ali 1,90m, 1,90m alguma coisa. Então é algo quantitativo, tá certo? Isso daí não está relacionado ao numeral, mas é uma qualidade, ou seja, é um adjetivo. E ainda sobre o adjetivo, tem a qualidade. Posso falar várias coisas, certo? Que nem eu sou um homem negro, pronto, beleza? Se fosse branco também, dane-se, não importa, não interessa. Mas eu tô dizendo do meu caso, sou lindo demais. Pensa comigo, como que eu vou conseguir quantificar a beleza? Entende que já não é algo quantitativo, tá certo? Pô, minha esposa achando que eu sou bonito, tá bom. Enfim, agora, além dessas duas, eu tenho outras coisas, como é o caso da relação. Eu falei dela, então, por exemplo, minha relação com ela é o quê? De marido e mulher, tá certo? Como é que é a minha relação com você que está me assistindo? Professor e aluno, apresentador e espectador, falante e ouvinte. Essa é a nossa relação, professor e aluno, beleza? Também é uma qualidade. Uma outra coisa é relacionada ao hábito ou posse. O que é isso? Eu posso falar que eu estou dotado de uma camisa branca, tá certo? Esse é o meu hábito, é o que eu estou vestindo. Em relação à posse, eu tenho, teria aí, um jogo de dominó, entendeu? Essa é a minha posse, é o que eu tenho, tá certo? Então, assim, em relação à posse, eu ainda, olha o paralelo que eu posso fazer. Imagina que eu tenho um cachorro. De certa forma, eu poderia afirmar que ele é minha posse? Sim. Mas esse cachorro, imagina que ele tivesse filhotes. Ele também teria uma relação, também teria uma qualidade, ele também teria um lugar ao mundo, e ali eu poderia orbitar os 9 acidentes para esse animal. Olha que curioso. Então essas coisas que orbitam estão muito relacionadas ao nome, às coisas. E o que está relacionado aos verbos? Agora vamos lá. Ação e paixão. Ação vem de ativo, paixão vem de passivo. Neste momento que você está me assistindo, você está sendo passivo. Você está sendo passivo do quê? Do que eu estou dizendo. Eu estou falando e você está ouvindo. Você está me assistindo, eu estou fazendo essa ação e você está recebendo essa ação. A ação do verbo falar, no caso você é o verbo ouvir. Tá certo? Não confunda uma coisa com a outra. Passa a receber de quem recebe. Se você tivesse ali, ó, por exemplo, agora tá sol. Se você tivesse lá se bronzeando para ficar um pouquinho mais escurinho ou vermelho, tanto faz, você estaria sendo um passivo da luz do sol. Se você saiu, você tem como agir sobre a chuva? Não. Você é passivo da chuva. Você está recebendo essa força. Tá ventando, você age sobre o vento? Não. Você está sendo passivo disso. É igual no caso, a gente pode falar de pessoas para pessoas. Você tem, por exemplo, o que ama e tem aquele que é o que recebe o amor, né? Não pensa mal não, viu? Eu tô falando coisas até bonitinhas aí. Não vai pensar... Olha, essa é a sua mentalidade aí. Então, por exemplo, o objeto de amor é aquele que está recebendo esse amor, está recebendo esse carinho. E assim por diante. Isso é passivo, tá certo? Se falar mal no comentário aí, você já sabe, viu? Sem graça. Não ri não, hein? E não. Bora lá. Agora, relacionado ao advérbio. Você parou de rir aí, né, ô sem vergonha?
Relacionado ao advérbio, o que acontece? Pensa só, o ser, ele sempre estará preso, sempre, no aqui e no agora, sempre. Isso é o advérbio, tá? Então eu posso sempre colocar como aqui e agora, o lugar e o tempo. Mas eu posso melhorar aí a minha fala. Eu, por exemplo, agora, 2025, sou em São Paulo, tá certo? Então essas são as categorias do ser. Aliás, faltou uma, que é a postura. No caso, agora eu estou sentado aqui, sentado numa cadeira. Enfim, beleza. Poderia estar de pé, poderia estar deitado. Então essas são as categorias do ser. Se você quer algo mais aprofundado a respeito disso, para fazer uma coisa paralela à gramática, porque o canal não se restringe, nós falamos, claro, os últimos vídeos só estou falando sobre gramática, mas para a gente entender um pouquinho melhor do que é a gramática, as regras gramaticais, e aí a gente pode estar colocando alguma coisa que foge ali também, tá certo? Se você quer isso daí, a gente pode estar conversando, hein? Se você quiser, a gente pode conversar. Beleza, ficou claro para você, meu nobre, o que são isso? Então essas são as categorias do ser, e ela está diretamente relacionada às classes gramaticais, principalmente essas 4 que eu falei para vocês: substantivo, verbo, advérbio e adjetivo. Está orbitando ali ao quesito verbal e ao quesito nominal, ao quesito da ação e ao quesito do ser. Agora, uma dúvida que deve ter ficado. No caso da quantidade, provavelmente alguma dúvida ficou. Veja só, eu sou um ser humano, e você que está me assistindo, eu espero que também seja. Brincadeiras à parte, você também é um ser humano. Pensa comigo, nós somos iguais até certo ponto? Sim, posso colocar como 2 pessoas, não está numerando, não é uma quantidade, só que tem uma diferença aí. Uma coisa é nós sermos iguais em essência, e outra coisa é que nós somos totalmente diferentes em matéria. Isso daí é o quê? Qual que é a nossa essência? A essência humana. Qual que é a minha matéria? É o meu corpo. A tua é o teu. Ponto. Então a matéria que divide os seres um do outro. É o que permite essa numeração, que todos estão ligados em uma única essência. Isso é bem interessante. Isso é algo relacionado ao pensamento. E assim, a gramática ela serve para mostrar essas coisas. E além disso, você consegue entender, ter uma noção de como você irá falar do mundo que o cerca. Beleza? Não vamos estender mais por aqui. Por hoje é isso. Comente o que você achou, porque você é de graça e é livre para isso. Beleza, meu nobre? E agora, fiquem todos com Deus. Veja a primeira parte que eu vou estar deixando para você entender o que de fato são as classes gramaticais. E fui!